10 conselhos para quem é brasileiro e pretende morar nos Estados Unidos. Na verdade, esse vídeo surgiu porque eu tenho um amigo que eu descobri que está lá há 18 anos, cara. O Daniel estudou comigo lá no Wilson Jofre, em Cascavel, Paraná. E hoje eu descobri que ele mora lá. Falei para ele, cara, eu trabalho com documentação de imigração, não é para os Estados Unidos, mas me ajuda aí. Se fosse para você dar 10 conselhos para brasileiros que querem ir morar nos Estados Unidos, que conselhos você daria, né? Legal que ele casou com uma americana, fez vida lá. E ele listou 10 conselhos no nosso bate-papo que eu acho que ficaram bem legais e bem interessantes. O primeiro conselho que ele deu é: Marlon, aqui não é Brasil, tá? Então assim, o Daniel, ele era de uma classe média baixa aqui no Brasil, e ele saiu em busca de uma vida melhor, de melhores oportunidades, né? Só que o Daniel ele já foi para lá com inglês, o pai dele tinha grana na época e ele reconhece isso. Só que ele fala assim, Marlon, o que que acontece? Muito brasileiro chega aqui achando que a cultura, o jeito de falar, o jeito de comprar, a legislação, o jeito de se comportar, as piadas, tudo é o Brasil e é onde quebra a cara, tá? Então é importante entender que quando a gente fala dos Estados Unidos, é um mundo muito diferente, Marlon, muito diferente. E a maioria dos brasileiros não entende isso. E é legal essa conversa porque, por exemplo, eu tenho uma empresa e vivo no Paraguai hoje. E já que no Paraguai não é tão diferente, a gente até se sente meio em casa, assim, demora muito pouco tempo essa falta de pertencimento, essa diferença de cultura, porque a gente está num país, né, que é muito parecido com o Brasil aqui no Paraguai. Mas lá é dica número 1. Aqui não é Brasil. É tudo diferente. Quando você colocar o pé ou quando você falar assim, não, vou para os Estados Unidos, comece a entender que aqui é tudo diferente. A alimentação é diferente, a cultura é diferente. Igual ele falou, que está aqui na nossa listinha, né? O que é certo é diferente e o que é errado é diferente. Né? Mas a gente fala sobre isso mais para frente. Número 2, fale a língua. Ele falou, Marlon, é loucura o brasileiro que vem para cá sem falar a língua. Por quê? Você vai pegar os piores empregos, as piores oportunidades, você não vai conseguir se conectar, não vai conseguir absorver cultura. Então, uma das dicas mais essenciais que ele acha é, cara, fale a língua, fale o máximo que você puder, estude o máximo que você puder antes de vir para os Estados Unidos. Igual ele falou, cara, eu conheço gente que mora aqui há 5, 6 anos, brasileiro que mora aqui há 5, 6 anos, e não fala inglês. E aí passa um monte de oportunidade boa, entendeu? Ou ele deixa de ser selecionado para oportunidades boas, porque tem muito gringo, muito americano que não quer contratar um cara que não fala inglês. Você quer alguém, se você fosse empresário, você ia querer alguém no seu time que você não consegue se conectar, que você não consegue se comunicar? Número 3, saiba se você quer ter a vida deles na classe a qual você pertence. Deixa eu explicar um pouco melhor. Uma coisa é ser pobre no Brasil, a outra coisa é ser pobre aqui no Paraguai, a outra coisa é ser pobre lá nos Estados Unidos. É legal que você identifique o que é ser pobre lá e entenda se você quer a vida de um pobre americano. Daniel me relata aqui que o brasileiro enfeita muito essa questão do poder de compra, mas ele esquece que tem outras coisas que podem ser mais difíceis para quem é pobre lá. Então, o que ele me fala nessa parte? Marlon, é importante que a pessoa entenda que ela não vai subir de status sociais, ele vai chegar aqui, e daí ele não é só pobre, ele é um pobre brasileiro que, querendo ou não, sofre mais preconceito, mas ele tem que saber se ele quer essa vida para ele decidir se ele só vai vir fazer dinheiro ou se ele vai voltar para o Brasil. Número 4, não fique ilegal. Ele falou assim, Marlon, ilegal é tratado como bandido porque ele está cometendo um crime. E é uma das coisas que influencia, pelo que eu percebi lá na nossa conversa, do aqui não é Brasil. A tolerância para vários crimes nos Estados Unidos é diferente. Então, por exemplo, às vezes um crime que aqui no Brasil daria 1 ano de prisão, lá nos Estados Unidos dá 20 anos de prisão. Então, quando a gente fala ali no aqui não é Brasil e eu não fique legal, é que as pessoas têm que entender que na cabeça, principalmente do americano mais tradicional, o ilegal é
criminoso, tá? O cara que tá legal já sofre, falando a língua, trabalhando, igual o Daniel falou comigo ali, ele já sofre. O cara ilegal, que não fala a língua, aí ferrou, entendeu? Então, de forma alguma, vá e fique ilegal. Número 5, não trabalhe para brasileiros. Achei isso aqui interessante. O Daniel me relatou o seguinte, Marlon, a maioria do Zé Ruela, do imigrante que vem para os Estados Unidos sem falar inglês, ele fica sem opções. Nessa falta de opção, geralmente ele vai trabalhar para um brasileiro. E o brasileiro vai pagar muito pouco para esse cara, porque esse cara não sabe trabalhar, esse cara não tem acesso a outros empregos, esse cara está ilegal. Então, ao invés desse cara ganhar ali realmente 150, 200 dólares por dia no emprego de chão de fábrica, né, esses empregos que o americano não quer fazer, tem muito brasileiro que está sugando outros brasileiros, pagando ali 80 dólares, 50 dólares por dia. Porque ele sabe que aquele cara não vai ter oportunidade, porque ele está ilegal, porque ele não fala o idioma. Então, a maioria dessas pessoas, ele falou que também não são só brasileiros que fazem isso, mas quando sabem que a pessoa não fala o idioma e que ela está ilegal, é aí que elas vão escravizar você. Dica número 6. Limite ao máximo a convivência com brasileiros. Então, o Daniel me relata aqui que geralmente quando há denúncia de esse brasileiro aqui é ilegal, é porque há algum tipo de problema. Às vezes tem uma vaga de emprego que 2 brasileiros estão disputando e para ele se livrar da concorrência, ele denuncia. Às vezes tem uma mulher, às vezes tem um americano que 2 amigas brasileiras estão disputando. Então, ele falou assim que geralmente os problemas causados para você que está lá como brasileiro são causados por outros brasileiros. Ele fala que os Estados Unidos é um lugar muito justo e que se você andar dentro da regra, ser trabalhador e ser de boa, dificilmente você vai se enfiar num problema, numa confusão. Coisa que não é o que acontece no Brasil. Que ele fala assim, cara, uma das coisas que é interessante, a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, é que no Brasil, mesmo você sendo honesto e fazendo tudo certo, volta e meia você se vê no meio de algumas tretas, a gente falava, né? No meio de algumas confusões que você nem sabe por que você está ali, mas é porque é muito comum o brasileiro ser muito folgado, muito barulhento, muito beberrão e colocar pessoas que não têm nada a ver com a confusão no meio daquilo ali. Ele falou assim, aqui nos Estados Unidos não é assim. Achei interessante que ele falou assim, cara, por exemplo, existem vários tipos de bairro, principalmente de pobre. Mas a gente sabe que tem vários bairros de pobre que não dão problema. E tem vários bairros de pobre que são aqueles bairros muito problemáticos. E que mesmo que você não seja uma pessoa problemática, só por morar ou conviver em certos tipos de bairro, você vai se enfiar em confusão. Em algum momento vai dar merda. E é o que ele acha, principalmente dos brasileiros ilegais ou da comunidade brasileira lá. Ele falou, Marlon, não estou falando que eu odeio a comunidade brasileira. O que eu estou falando é que os brasileiros se colocam em muita confusão, em muita treta, em muito problema por causa de outros brasileiros. E como desde quando o Daniel foi para lá, ele fez questão de não conviver com o brasileiro porque ele queria aprender muito a língua, falou, cara, eu não usei essa bengala, eu não usei essa muleta. Eu queria aprender inglês e eu queria viver, né, o sonho americano, como ele disse. Então, eu não usei essa bengala. Eu falava com a minha família, dava oi, dava tchau, fazia uma videoconferência, mas eu tentei fazer amigos americanos, eu casei com uma americana, eu trabalhei em lugares que só tinham americanos, mas ele não queria ter uma muleta brasileira, ele queria falar o mais rápido possível, sem sotaque, queria trabalhar, queria ter a vida do americano. Número 7. Para quem chega, o trabalho é braçal. E junto com a número 8, sua graduação ou seu diploma não tem valor nenhum nos Estados Unidos. Daniel relata que no começo, independente de quem você seja, né, vá para fazer trabalho braçal. Para o americano, brasileiro, existe para fazer trabalho braçal. Depois de um tempo e com inglês fluente e documentação,
talvez você consiga começar, né, a sua escalada ali, né, para entrar numa empresa, num escritório, mas sair do trabalho braçal. Por que que a gente deu foco nisso? Se você é uma pessoa que está acima do peso, se você é uma pessoa que está muito velha, se você tem dor nas costas, se você tem problema de saúde, se você não gosta e não sabe fazer trabalho braçal, acho que talvez os Estados Unidos não seja para você também, tá? Porque pelo menos aqui ele relata isso para mim. Número 8, eu já disse, mas vou dar mais uma ênfase, sua graduação não tem validade nenhuma aqui. O Daniel disse que surpreendeu do quanto o diploma brasileiro não vale nada nos Estados Unidos, e ele falou que é sem exceção, medicina, direito, entre outros, entendeu? E do quanto há uma lacuna, uma diferença da qualidade dos ensinos e como ele vê que realmente não faz sentido a graduação brasileira porque ela é muito ruim. Não vou me adentrar muito a esse assunto, tá? Número 9, abra o seu negócio assim que possível. Ele me fala o seguinte, foi lá, começou a cortar, fazer jardinagem com alguém. Ele falou que o público mexicano faz muito isso lá. Você começou a trabalhar, tá 1 ano e meio com o cara, agora você tá legal, tá com a documentação, você fala bem o idioma, vai, compra uma caminhonete, compra os equipamentos e monta a sua mini empresa de jardinagem. Não fique muito tempo trabalhando para os outros, porque ele falou assim, aí você começa a ganhar dinheiro, tá? E número 10, você não sabe o que é certo e você não sabe o que é errado. Essa aqui eu achei fantástica. Ele falou, Marlon, ele me deu um exemplo. Existem coisas que no Brasil são normais. Um abraço, um beijinho no rosto. Aqui já pode ser visto com um assédio. Existem coisas que no Brasil são normais. Até um carro com som muito alto. Aqui você pode pegar alguns anos de cadeia, dependendo do estado que você tiver. No Brasil, maconha é ilegal. Aqui, dependendo de onde você estiver, maconha é legalizada. No Brasil, tomar uma cerveja em público é legal. Aqui, dependendo de onde você estiver, você vai ser recolhido, você vai ser preso. Então ele falou que é muito interessante que você reorganize toda a sua cabeça e no começo você fique muito arisco a todo movimento que você for fazer, porque tudo que você acha que é certo e errado, principalmente dessa forma de sociedade de legislação, que é interessante que você repense tudo isso para você não ir preso por uma bobagem, porque você acha que, mas lá no Brasil eu fazia isso. Lá no Brasil eu andava com uma cerveja, sentava no meio-fio e tomava uma cerveja e estava tudo bem. Mas não só para o lado ruim ou para o lado bom. Igual ele falou, cara, tem lugares que a galera tá armada, tem lugar que a galera tá fumando maconha. Então, assim, reveja todo o seu conceito de acordo com o lugar americano onde você decidiu estar. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu me surpreendi porque é uma tabela muito diferente de uma tabela que eu faria, por exemplo, se fosse para mim dar 10 dicas para quem quer vir morar no Paraguai. Inclusive, acho que é o próximo vídeo que a gente vai fazer. Mas é legal que esse tipo de convivência, esse tipo de papo reto soma muito pra gente. Legal? Curta, inscreva-se, toda aquela balela de internet aí, dá uma mão pra gente. Um grande abraço, pessoal.